Pessoal, dado que a gente viu, né, como gerar os itens sets frequentes, né, pelo menos como gerar os candidatos, e aí verificar, né, a gente vai fazer a contagem, se eles são frequentes ou não. A gente viu os métodos aí para evitar geração de candidatos repetidos e descartar aí alguns candidatos não potenciais aí, tá? A gente viu que não é perfeito o método, mas a gente consegue podar bastante coisa. Dado que a gente tem esse conjunto de itens frequentes, a gente vai pegar esse conjunto de itens frequentes e gerar as regras de associação. Tá? Então vamos supor que a gente já fez a nossa passagem no conjunto de dados, eu já peguei quem que são os 2 itens sets frequentes, os 3 itens sets frequentes, os 4 itens sets frequentes e assim por diante. Tá? E a gente consegue, a partir desse momento, gerar regras de associação. Tá? E essa regra de associação, ela só será gerada, tá, se satisfizer, ou satisfazer, né, na verdade, a confiança mínima. Ok? Mas como que eu gero essa regra para calcular a confiança? Porque a gente viu que a confiança, sim, ela depende dos itens dispostos na regra, ou seja, ela depende do lado direito da regra, o corpo da regra, tá? E depende do lado esquerdo da regra, ou corpo da regra, e depende do lado direito da regra, ou consequente da regra, tá? Por quê? Vamos voltar lá para nossas formulinhas, tá? Ó, o suporte é A ou B, certo? Se eu tenho uma regra, na hora que eu fizer a união, não importa mais se está do lado esquerdo, se está do lado direito da regra, vira tudo um conjuntão só para eu calcular o suporte. Então, o item 7 frequente que a gente viu, na verdade, esse conjuntão só aqui, da probabilidade de A ou B aqui, que vai ser a contagem de quantas vezes todos aqueles itens ocorrem junto. Então, se eu colocar o B antes, se eu colocar o A depois, ou se eu fizer qualquer permutação de itens entre A e B, no final a união dos dois vai dar a mesma coisa, certo? Então, se eu tiver A de um lado, C e B do outro lado, se eu inverter, colocar C e B de um lado, A do outro, eu vou continuar com A, B e C. Se eu colocar A e C e B, vai continuar A, B, C. Enfim, todas essas combinações aí vão gerar o mesmo conjunto, tá? Mas na hora de calcular a confiança, ó, a confiança varia, porque ó, eu estou dividindo aqui pelo P de A, certo? Se eu trocar o A, ou seja, eu jogo o A para o outro lado e o B e C para o lado, já mudou esse divisor da regra aqui, tá? Já vai virar o B e C, porque o A aqui ele está representando o antecedente da regra, ou o lado esquerdo da regra, tá? Então a confiança sim muda de acordo como que os itens estão dispostos na regra, o lado esquerdo e o lado direito, ou antecedente e consequente da minha regra, tá? Bom, mas dado que eu tenho o item 7 frequente, que é o Y, tá? E aí o que eu vou fazer com ele? Que eu já sei que é frequente, ou seja, já suporta o suporte mínimo, né? Já está acima do suporte mínimo. Agora eu vou pegar esse item 7, tá? Vou gerar as combinações possíveis, tá? De itens, de forma que eu vou colocar um conjunto do lado esquerdo e um conjunto no lado direito da regra. Lembrando que o lado esquerdo e o lado direito não podem ser vazios, e quem está no lado esquerdo não pode aparecer no lado direito pelas propriedades da regra que a gente já viu anteriormente, tá? Então, dado... Opa, acho que aqui faltou atualizar apenas um negocinho, tá? Era Y, aqui na X. Dado que eu tenho um conjunto frequente, ó, ABC, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um conjunto dele, tá? Jogar para o X, um subconjunto jogar para o X, e o restante, que seria o Y menos o que atribui X, vai formar o lado direito da regra. Então, por exemplo, eu tenho ABC. Se eu escolhi, tá? X como sendo AB, tá? E eu fizer Y menos X, então vai ficar ABC menos AB, vai ficar só o C aqui do lado, tá? Mesma coisa, se eu peguei AC, quem que vai sobrar? Só o B. Se eu pegar BC, quem que vai sobrar? O A. Se eu pegar só o A, vai sobrar BC, e assim por diante, tá? Então, a partir desse momento, a gente vai gerar todas as combinações de lado esquerdo e lado direito da regra, e a partir dessas combinações, a gente vai calcular a confiança dessas regras. E a gente vai manter ou apresentar para o usuário somente as regras que forem confiantes, tá? Além disso, para calcular a confiança, tá? Não é necessário qualquer computação adicional, porque no momento que eu cheguei nessa fase, eu já fui computando ao longo do processo, tá?
a probabilidade, o suporte do A, o suporte do B, o suporte do C, porque o primeiro passo é quem são os itens 7 frequentes. Para saber se é frequente, eu tenho que calcular o suporte deles, certo? Então eu já calculei esses caras, tá? Para chegar no ABC, eu também já calculei o suporte dos dois itens 7 frequentes, tá? Então já calculei do B do C, do A do C e do ABC, ok? Então todas essas informações aqui, tá? Para chegar no 3 item 7, as probabilidades dos dois itens 7, que é o que eu vou utilizar na verdade para calcular a confiança, né? Dos dois itens 7 e dos 1 item 7, eu já tenho calculado, tá? Se eu tiver um 4 item 7, eu posso gerar regras com 2 de um lado, 2 do outro, 3 de um lado, 1 do outro, né? 1 do lado, 3 do outro, assim por diante. Então, para chegar no 4 item 7, eu já tenho computado quais que são os suportes dos 3 itens 7, dos 2 itens 7 e dos 1 item 7. Então, tudo que eu precisar para calcular a confiança, eu já tenho, tá? Mas qual que é um pequeno probleminha que isso pode ocorrer, tá? Na hora que a gente vai fazer essa combinação aí, tá? Tipo, eu tenho um item 7 com K elementos, tá? Então eu posso ter um pro lado, K pro outro, K dividido por 2 do lado, K dividido por 2 pro outro, K menos 1 do lado, 1 do outro, assim por diante, e só para essas combinações de quantidades de item que vão ficar em cada lado, eu posso ter a permutação desses itens, certo? Então, que nem que a gente demonstrou, né? Posso ter AB com C, AC com B, BC com A e assim por diante, tá? Então, essas combinações que eu posso fazer aqui com K item 7, elas podem produzir até 2 elevado a K menos 2 regras de associação, tá? Exponencial, novamente, sempre algo muito perigoso, tá? De fato, é perigoso. E o que a maioria das abordagens fazem, então, tá? Das ferramentas, elas fazem para evitar essa explosão de quantidade de regras, tá? Por padrão, as abordagens, elas sempre consideram que o consequente da minha regra, ou o lado direito da minha regra, vai ter um único elemento, tá? Então, quais itens levam aquele elemento, tá? Quais itens levam aquele elemento, quais páginas que o cara visitou que levam uma determinada página, quais produtos que o cara compra que leva ele a comprar um determinado produto, tá? Então a gente foca num único item no consequente. O que leva a esse item ser visitado, o que leva a esse item ser adquirido, né? Não o que leva a um conjunto de itens ser comprado ou ao conjunto de itens ser visitado, tá? Isso é feito de forma a minimizar essa explosão do número de regras, tá? Mas no exercício a gente vai fazer todas as combinações, ok? Bom, dado isso então, tá? Vamos fazer o nosso exercício aqui de geração de regras de associação, na qual, tá? Nós vamos nos basear o exercício nessa tabelinha bonitinha aqui. Então a gente vai ter que extrair as regras dessa nossa base de dados, tá? Considerando um suporte mínimo de 30% e uma confiança mínima de 70%, ok? Então faremos esse exercício no próximo vídeo.